Colocamos na balança o que é positivo e o que é negativo nessa proposta de emenda à Constituição. E concluímos que há mais de positivo do que de negativo. Podemos fazer questionamentos, colocar em dúvida a eficiência da fiscalização sem a presença do Tribunal de Contas da União e da CGU, mas indiscutivelmente nós estaremos eliminando burocracia que causa ineficiência administrativa e desperdício do dinheiro público. É evidente que isso é muito pouco. É necessário desburocratizar, fazer com que o dinheiro chegue mais rapidamente e não fique pelo caminho, por exemplo, com taxas de administração, como aquela cobrada pela Caixa Econômica Federal de 11%, mas certamente não é suficiente para atender às necessidades dos municípios brasileiros, que sofrem as consequências de um sistema federativo esgarçado, que se desequilibrou ao longo do tempo e se tornou injusto e perverso em relação às unidades federativas que se colocam lá no primeiro degrau da escada da organização política nacional, o município. Os encargos foram repassados fartamente, sobretudo a partir da Constituição de 88, educação, saúde, segurança pública, e os recursos não foram repassados de forma compatível para atender às demandas geradas como decorrência dos encargos que foram repassados, das responsabilidades que foram repassadas aos estados e municípios. E mais, senhor presidente, a estratégia de concentração dos recursos nos cofres da União se deu, sobretudo, com a instituição das contribuições sociais. As contribuições sociais representam 56% do total do bolo da receita pública. E as contribuições sociais ficam exclusivamente nos cofres da União. Não são compartilhadas na constituição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. O restante, 44%, são compartilhados entre União, outra vez, Estados e municípios. Se estabelece, portanto, um pacto federativo desonesto e, sobretudo, perverso em relação aos municípios brasileiros. E nós temos, senhor presidente, a prática de se fazer cortesia com o chapéu alheio. O governo da União fazendo cortesia com o chapéu dos municípios e dos estados, a oferecer incentivos fiscais, incentivos tributários, desonerações. Neste ano as desonerações chegarão a 310 bilhões de reais. Isso significa que municípios e estados brasileiros terão uma perda de receita da ordem de 65 bilhões de reais. Isso é que tem que ser considerado. Este é o debate essencial, crucial para a vida dos municípios brasileiros. Não podemos nos conformar apenas com uma medida como essa que adotamos hoje, que não vai colocar mais dinheiro, vai proporcionar maior celeridade, maior facilidade, vai proporcionar maior eficiência, isto sim, correndo um certo risco, obviamente, da fiscalização não ser adequada, da fiscalização não ser eficiente também, já que alguns tribunais de contas de estados e municípios se transformaram mais em comitês eleitorais do que verdadeiramente em cortes de contas para fiscalizar os recursos aplicados pela administração pública. Por isso, senhor presidente, o Podemos libera a bancada, obviamente, mas a maioria do partido vota favoravelmente a esta proposta, e eu particularmente também, com os questionamentos que devem ser feitos em razão da celeridade na votação,
da tal emenda redacional, que vai um pouco além de redacional, mas nós temos que, nesta hora, compreender a necessidade dos municípios, o sofrimento dos municípios, o desespero dos prefeitos, e temos que ser condescendentes em relação a determinadas particularidades que ficam na periferia do que é fundamental para o futuro do país. Por isso, senhor presidente, o nosso voto é favorável.